Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós pedimos, concede-nos a Tua graça e renova a Tua misericórdia em nossas vidas nesta manhã, nos ensinando as maravilhas da Tua palavra, na exposição da mesma, através do poder do Teu Espírito Santo. Clamamos por graça, misericórdia, socorro em tempo oportuno, para que o Senhor venha glorificar o Teu nome, Senhor, através da ministração da palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos constantemente em guerra, em batalha espiritual, mas por vezes nós perdemos de vista esta realidade da batalha espiritual, e às vezes se perde de vista ou por causa do dia a dia, ou porque nós estamos inseridos em um contexto teológico que não dá tanta ênfase com respeito a essa questão da batalha espiritual. Não vou me delongar na introdução, uma vez que já introduzi este assunto no domingo passado, e no domingo passado nós estudamos sobre a batalha em si, e hoje nós iremos estudar sobre as armas que Deus disponibiliza para nós utilizarmos em nossa batalha espiritual. Portanto, o tema desta pregação são as armas de nossa luta espiritual. E a primeira arma que Paulo aponta aqui na nossa luta espiritual é o poder de Deus. Veja o versículo de número 10 em diante. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Observe que quando Paulo ele fala sobre o poder de Deus, ele inclusive dá ênfase, falando sobre força e poder, que são palavras que em grego aqui traz um aspecto de sinônimo, força e poder de Deus. Nós temos que ser fortalecidos, e como nós somos fortalecidos? Na força do poder de Deus. No capítulo 1, versículo 19, Paulo ele reforça esse conceito, falando que Deus ele derrama de maneira gloriosa a força do seu poder, e, portanto, é essencial para a vida da igreja o poder de Deus, e sem esse poder nós não conseguimos fazer o mínimo na vida cristã, quanto mais lutar contra Satanás. Em Atos, capítulo de número 1, veja que Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder está ligado ao Espírito Santo, à ação do Espírito Santo. Portanto, se nós quisermos permanecer inabaláveis no dia mau, no dia de nossa luta espiritual, nós precisamos do poder do Espírito Santo. A palavra poder em português é uma tradução da palavra grega dínamos. Existem duas palavras, na verdade, em grego para a palavra poder: exousia, que significa intrepidez, autorização, e a palavra dínamos. Quando a Bíblia usa a palavra dínamos para se referir a poder, está falando, na verdade, de dinâmica, está falando, na verdade, de atividade espiritual. O agir de Deus, o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, está cheio do poder de Deus, está cheio do Espírito. E Paulo já introduziu isso no capítulo 5, versículo 18. Sede cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a primeira arma que Deus disponibiliza para a nossa luta espiritual é o poder de Deus, é o seu dínamos, o dínamos de Deus, o poder de Deus. Em que consiste o poder de Deus? O poder de Deus consiste, meus irmãos, no exercício de nossos dons espirituais. Então veja, o que é o poder de Deus? O poder de Deus é o exercício de nossos dons espirituais com toda intrepidez
e caráter cristão. Então, observe que poder de Deus está associado aos dons espirituais, está associado a como você executa seus dons, ou seja, com intrepidez, está associado a caráter. Observe comigo o versículo de número 15 e de número 20, quando Paulo fala, por exemplo, sobre o dom de pregar o evangelho, o exercício da pregação do evangelho. Versículo 15, ele fala sobre a preparação do evangelho da paz. E versículo de número 19, ele fala sobre o seu dom. Versículo 19, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Paulo tinha um chamado de Deus, ele foi chamado para ser embaixador, para pregar o evangelho, só que ele entendia que essa pregação do evangelho tinha que ser feita, na verdade, com intrepidez, com ousadia. Então, meus irmãos, o que significa isso? Significa que ser cheio do poder de Deus é exercer os seus dons com ousadia, com intrepidez, mas não somente com intrepidez e ousadia, mas também com caráter cristão. Versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Vigiando significa se policiando para manter uma vida íntegra e reta. Por que você acha que os evangelhos dizem que Jesus ele pregava como quem tem autoridade? E os fariseus se admiravam disso, porque ele pregava como quem tem autoridade, como quem tem poder. Existe um movimento no meio evangélico que acha que poder de Deus é gritaria, acha que poder de Deus é regulagem do volume da sua voz. E aí as pessoas dizem, eu gosto de pregadores que gritam, que batem no púlpito e ficam gritando, porque aquele pregador é cheio do poder de Deus. Meus irmãos, será que Jesus ele era cheio do poder de Deus porque ele gritava? Será que isso significa falar com autoridade e com intrepidez? A Bíblia fala que Jesus ele falava com autoridade porque ele vivia o que ele pregava. É por isso, diferente dos fariseus que tinham uma vida hipócrita, Jesus falou que eles eram hipócritas. Na verdade, Jesus, antes mesmo de pregar, ele vivia. Você pode acompanhar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 16 ao capítulo 18, quando Jesus fala sobre os escândalos. Antes de ensinar sobre os escândalos, ele mostrou na prática como evitar os escândalos. Quando, por exemplo, os cobradores de impostos do templo foram cobrar Jesus e Pedro, e Jesus disse para Pedro, Pedro, o filho do rei não precisa pagar impostos, mas por causa dos escândalos, aí ele orientou Pedro a pescar o peixe onde tinha as moedas para pagar o imposto. Ou seja, em seguida ele ensinou, ai dos escândalos, ai daqueles que praticam o escândalo. O que ele está dizendo? Por que ele tinha autoridade? Porque ele vivia antes, ele praticava e depois ensinava. Tinha integridade. Então, ser cheio do poder de Deus não é gritar. Ser cheio do poder de Deus é ter uma vida íntegra e exercer seus dons com intrepidez. Isso é ser cheio do poder de Deus. E isso, na verdade, meus irmãos, é uma das armas que Deus disponibiliza para o crente lutar a sua luta espiritual. Todo verdadeiro crente que exerce o seu dom, ele vai enfrentar a luta espiritual, seja dentro da igreja, ou seja em sua casa, ou seja em seu trabalho. Se você não está passando por nenhum tipo de luta espiritual, é porque você está vivendo uma vida cômoda e você não está incomodando o inferno. É simples assim. Mas se você incomoda o inferno, por exemplo, quando você exerce os seus dons, quando você trabalha para Deus, isso incomoda o diabo. Então você vai enfrentar a luta espiritual. E a arma que você tem disponível para você é o poder de Deus. E como nós vamos alcançar essa intrepidez? Como nós vamos ter a ousadia no falar, no exercício de nossos dons? Com integridade e oração. Versículo de número 18. Com toda oração e súplica. Isso significa que o único caminho para você ser cheio do poder de Deus é oração e caráter. Não adianta só orar, não adianta jejuar, se consagrar, ler a Bíblia e ter uma vida suja. Não adianta. Tem que ser as duas coisas. Você tem que ter integridade de caráter e ter uma vida de oração. O crente que ora pouco, ele vai ser vazio do poder de Deus. E o crente que ora muito, ele vai ser cheio do poder de Deus. Então, meus irmãos, observe que a primeira arma de nossa luta espiritual é o poder de Deus. Sede fortalecido
fortalecidos na força do seu poder, no Senhor e na força do seu poder, para podermos ficar firmes no dia mau. Todos nós temos o dia mau, o dia mais pesado. Existe aquele dia que vai muito além do mau humor, de você estar mal-humorado. É um dia que o clima espiritual está pesado, está tenso, insuportável. Você precisa ser fortalecido na força do Senhor, na força do seu poder. A segunda arma que Deus disponibiliza para o crente na luta espiritual, meus irmãos, é a armadura de Deus. A primeira é o poder de Deus, a segunda é a armadura de Deus. Veja que os itens dessa armadura são difíceis de você encontrar um significado do ponto de vista hermenêutico. E aí os teólogos, os exegetas, eles se debruçam sobre esse texto, porque é um texto extremamente difícil. Alguns acham que toda a armadura de Deus diz respeito a única coisa, a palavra de Deus. Outros acreditam que é dinâmica essa armadura, diz respeito a vários fatores da vida cristã. Mas nós entendemos que as duas coisas estão juntas na armadura de Deus. O que é essa armadura de Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, em nossa luta espiritual, nós devemos estar armados espiritualmente com a palavra de Deus. E é porque a palavra de Deus é quem vai sustentar todo o nosso caráter, nossa vida, nossa prática, nossos dons. A palavra de Deus é que vai orientar a igreja, que vai servir de referência para a igreja. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática. Porque ela é norteadora. A palavra de Deus é quem sustenta toda a armadura. Por isso que ela é o cinto. E nós devemos nos cingir com a verdade. Observe o versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O crente que não está firme, que está vacilante, é porque a Bíblia não é uma referência para ele na prática. Para nós estarmos firmes, nós devemos nos cingir. O que é esse cingir? É colocar algum aparato que vai sustentar a roupa. Alguns estudiosos ficam discutindo, será que essa armadura que Paulo está falando aqui é baseada na armadura de um soldado romano? Outros dizem, não, na verdade é baseado na armadura que está descrita em Isaías capítulo 59, quando fala que Deus é como um soldado que tem a couraça da justiça. Na verdade, as duas coisas, meus irmãos, porque Paulo estava de olho no Antigo Testamento, mas ele vivenciava, e os crentes vivenciavam o contato cotidiano com os soldados romanos. Então, a Bíblia junta as duas informações para elaborar esta armadura, e o primeiro elemento que ele elabora aqui, que ele traz, é a respeito da palavra de Deus. Por que essa verdade aqui diz respeito à palavra de Deus? Porque a palavra verdade, no Novo Testamento, pode significar várias coisas. Uma vida ética, corpo de doutrina, mas verdade aqui é a palavra de Deus, porque está escrito em João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é que vai sustentar toda a armadura, ela vai servir de referência para toda a armadura de Deus. Então, veja que a primeira arma da armadura que nós temos disponível para a nossa luta espiritual é a palavra de Deus, porque ela vai sustentar e nos guiar, e não somente isso, mas também no sentido de ataque e defesa. Veja o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus, é a arma de ataque e defesa. Existiam duas espadas para um soldado romano. Uma espada mais longa, geralmente usada para as execuções e pena de morte, e a espada menor, mais curta, que era usada nas batalhas e era mais próxima na luta corpo a corpo. Então, essa espada ela era usada tanto para a defesa quanto para o ataque, para uma luta mais intensa. E a palavra grega usada aqui é referente a essa espada mais curta, porque é uma luta constante e intensa e muito próxima. E, na verdade, meus irmãos, se nós quisermos vencer as tentações contra Satanás, se nós quisermos vencer os intentos de Satanás, o dia mau, a luta espiritual, nós devemos estar embanhados com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Foi assim que Jesus venceu Satanás no deserto. Mas também foi assim que Eva perdeu a luta contra Satanás no Jardim do Éden, permitindo que Satanás distorcesse a palavra. Satanás tentou a mesma coisa com Jesus. Lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Satanás também tentou distorcer a palavra de Deus na luta contra Jesus no deserto. E Jesus disse, também está escrito,
Ou seja, Jesus corrigiu hermeneuticamente Satanás. Então, na luta contra Satanás, na luta contra as tentações, no dia mau, a primeira e principal arma nossa, meus irmãos, é a palavra de Deus. Mas por uma geração de crentes em que a maioria não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, o diabo vai, na verdade, pisotear esse crente, massacrar esse crente, oprimir esse crente, porque é um crente que não se alimenta da palavra. Como você vai dizer, está escrito? Se o diabo estiver te atormentando psicologicamente, se o diabo estiver querendo fazer você cair em pecado, você se sujar na lama do pecado, como você vai responder ao diabo? Como você vai dizer, está escrito? Escrito o quê? Escrito onde? Se você nem sabe, nem conhece a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a primeira arma na nossa luta espiritual é o poder de Deus. A segunda arma de nossa luta espiritual é a armadura de Deus, que consiste na espada do Espírito e no cinto da verdade, que diz respeito à mesma coisa, a palavra de Deus. Então, quando o diabo estiver te tentando, responda com a palavra de Deus. Quando o seu corpo estiver clamando pelo pecado, quando você estiver sendo tentado, assim como Jesus foi tentado no deserto, observe que Satanás, ele só se aproximou de Jesus só quando Jesus teve muita fome e sede. Jesus estava jejuando, Satanás não estava mexendo com ele. O texto diz, ele teve fome e sede, Satanás se aproximou. Quando você está triste, carente, depressivo, quando você está angustiado, quando você está com a vida espiritual muito fraca, aí a sua carne começa a clamar pelo pecado, e você começa a desejar o pecado, você tem que responder para si próprio e para Satanás. Olha, minha carne quer pecar, mas não só de prazer viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Responda com a palavra de Deus. É assim que nós devemos vencer. Quando o diabo estiver te tentando a soberba, quando ele disse para Jesus, tudo isso te darei, todos os reinos deste mundo, você tem que responder, adorarás somente ao Senhor teu Deus, só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Responda com a palavra de Deus. Observe, meus irmãos, que na verdade a arma de Deus, a armadura de Deus consiste na palavra de Deus, mas também consiste na couraça da justiça, que significa um bom testemunho. Versículo de número 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Por que couraça? Couraça, na verdade, vai proteger órgãos vitais do corpo humano, do corpo do soldado. E para se proteger, ele tem que se proteger com a couraça da justiça. O que é essa couraça da justiça? É um caráter justo que é um reflexo da justificação em nossas vidas. Quando você tem certeza da justificação, você vai produzir frutos, você vai ter um caráter justo. Isso significa que você vai ter um bom testemunho, porque não adianta você tentar lutar contra Satanás se você tem uma vida cheia de brechas, cheia de imoralidades, cheia de falhas em seu caráter. Tente, por exemplo, expulsar um demônio, você tendo uma vida de mundano, uma vida mundana, uma vida suja. Aí vai tentar expulsar um demônio. O demônio que vai te expulsar, ao invés de você expulsar o demônio. Porque a sua vida é suja, a sua vida é cheia de brechas. Na verdade, nós devemos carregar em nosso caráter a justiça de Cristo, com um bom testemunho. É muito cômodo, às vezes, nós culparmos Satanás por tudo. Se existe algum conflito dentro da igreja, é espiritual, meus irmãos, é espiritual. Mas, às vezes, existe falha de caráter. Não adianta ficar culpando Satanás por tudo o tempo todo. E a falha de caráter, sim, vai permitir que Satanás coloque o dedinho no meio. E o diabo, na verdade, nesse processo todo, ele é só o garçom. Quem come as comidas impuras somos nós. O diabo, ele só serve à mesa. Olha, temos vários pratos impuros que desagradam a Deus. Qual você quer? Então, não adianta também o tempo todo ficar dizendo que é culpa do diabo, quando, na verdade, às vezes precisamos de mudança de caráter, porque nós devemos estar revestidos com a couraça da justiça de Cristo. Então, a armadura de Deus consiste na palavra de Deus, que é o cinto da verdade, que é a espada do Espírito, consiste em um bom testemunho, que é a couraça da justiça. E não somente isso, meus irmãos, faz parte dessa armadura de Deus a evangelização. Versículo de número 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Está preparados para evangelizar. Qual é a relação da evangelização
com o diabo, da evangelização com a luta espiritual. Quando Jesus disse para a igreja pregar o evangelho, ide por todo mundo pregar o evangelho, ele diz: eu vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. E Jesus está falando do diabo, ele não está falando do zoológico. Será que o crente ele pode tocar no escorpião? Que Jesus disse que vai acontecer um milagre. Será que eu posso pegar na serpente? Deixa eu testar. Não teste não. É melhor você não testar. Porque Jesus está sendo metafórico, é óbvio. Quem é a serpente? Quem é a antiga serpente? É o diabo. Quem é como o escorpião? É Satanás. Ele nos dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ou seja, ele nos dá autoridade sobre Satanás, sobre os demônios. Por que ele falou que ele nos deu essa autoridade? Para nós termos ousadia na pregação do evangelho. Preparação do evangelho da paz. Por que evangelho da paz? É o evangelho que apregoa que pode existir o cessar-fogo entre Deus e o homem. Haver uma paz, uma reconciliação. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18 em diante. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. E nos reconciliou em Cristo Jesus. E nos deu o ministério da reconciliação. Temos esse ministério da reconciliação, de pregar o evangelho da paz. Todas as vezes que você prega o evangelho para alguém, todas as vezes que você está evangelizando alguém, tentando ganhar uma pessoa para Cristo, ali começou uma batalha espiritual. Comece a falar de Jesus para uma pessoa. Comece a evangelizar um amigo seu do trabalho. Comece. Aí você vai ver a perturbação. Aí eu falei: pastor, então eu não quero. Então você não é crente. Ah, pastor, se o preço para evangelizar, que eu vou começar uma batalha com o diabo, então eu não quero. Então você não é crente. Você queria que eu desse qual resposta? Não, é um aspecto psicológico, que na verdade foi distorcido cognitivamente. Você não é crente se você não quer evangelizar. Só porque não quer enfrentar a luta com o diabo. É a consequência. Porque quando você evangeliza, você está tentando tirar uma vida das mãos de Satanás. Satanás não vai deixar isso quieto. Só que o próprio ato de evangelizar é uma arma da nossa luta espiritual. Porque quando você ganha uma alma para Cristo, o inferno ele perde, Satanás perde. Nós estamos presenciando o mundo com afronta contra a igreja, o mundo se levantando em oposição contra a igreja. E nesse levante do mundo contra a igreja, o que nós devemos fazer? Uma manifestação em praça pública, com um cartaz dizendo: nós defendemos os princípios cristãos. Nós temos é que evangelizar, meus irmãos. Nós temos é que evangelizar, falar do amor de Deus para o mundo. Porque quanto mais almas nós ganharmos para Cristo, mais o mundo perde força. Então, a evangelização é uma das armas da armadura de Deus. Além de a palavra de Deus, o testemunho, a evangelização, a fé é uma outra arma. Veja o versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fé é um outro termo que é muito dúbio, muito difícil para os teólogos entenderem o que significa fé em um contexto tão isolado, tão ilhado como esse contexto. Porque fé pode ser o corpo de doutrina, porque fé pode ser algo simplesmente como credulidade, ou algo relacionado à salvação. O que é fé? Se está tão isolado, nós devemos, então, ser encaminhados para o texto que define melhor e de maneira genérica a fé, como Hebreus capítulo 11. E lá está escrito: o que é fé? É a certeza. Então, essa fé aqui, que é o escudo, é certeza, porque se você está em luta espiritual, você precisa ter certeza do mundo espiritual. Como você vai lutar com o mundo espiritual se você... Será que o diabo existe mesmo? Ah, acho que não existe essa história de luta espiritual. Isso é coisa de pentecostal. Aqueles crentes reformados que querem curtir a vida, isso é coisa de crente pentecostal. Eu vou assistir esse filme de terror aqui, não tem problema nenhum, porque esse negócio de filme influencia. Não tem problema nenhum eu trazer esse filme de terror cheio de imoralidade, de sangue, de coisas malignas para minha casa, porque, na verdade, eu já sou salvo. Não tem nada de luta espiritual. Você precisa entender que na luta espiritual a fé é uma das armas. E o que é fé? É certeza das coisas que não se vê. É certeza das coisas que não se vê. E por que é necessário você ter fé para lutar contra o diabo? Porque a luta acontece nas regiões celestes. É no mundo espiritual. E nós não conseguimos ver o mundo espiritual com olhos carnais. É pelos olhos da fé que você vê o mundo espiritual. E quando alguém se levanta contra você, dentro da sua casa, seu filho levanta-se contra você, sua esposa se levanta contra você, seu marido se levanta contra você, dentro da igreja, um irmão se levanta contra outro irmão,
Você precisa entender que muitas vezes é uma luta espiritual. E isso você só vai entender se for pelos olhos da fé. É pelos olhos da fé. E como você vai vencer essa luta espiritual? É com a palavra de Deus, com a couraça da justiça, que é o caráter cristão, fazer o seu papel de crente, e aí você vai derrubando as estratégias de Satanás. E por isso é necessário você ter o escudo da fé para você se defender dos dardos inflamados do maligno. Em uma guerra naquela época, meus irmãos, às vezes havia incêndios. Às vezes um batalhão, ele incendiava um batalhão do inimigo. Como? Com flechas, e na ponta dessas flechas havia elementos ali inflamáveis, como piche e outros elementos, e eles lançavam as flechas pegando fogo para o terreno do inimigo. E aí havia um incêndio em todo o arraial do inimigo. E como os soldados se protegiam dessas flechas inflamadas? Na verdade, eles colocavam no escudo do soldado romano, havia pele de animais. E essas peles de animais estavam umedecidas com água para quando a flecha bater no escudo, ela se apagar. A fé é a nossa defesa. Você tem que ter intrepidez, você tem que ter autoridade quando você estiver passando por uma luta espiritual. Acordou no meio da noite com um pesadelo. Pastor, esses dias eu acordei no meio da noite, um demônio tentando me sufocar. Será que era só sonho? Não, era um anjo de Deus te consolando. É claro que é o diabo. Quem você acha que é? Quem você acha que é? Ah, pastor, e o que você fez? Não, pastor, depois eu fui tentar dormir, fui beber água, não consegui dormir. Está acontecendo a luta espiritual, você tem que ter fé, você tem que ter intrepidez, você tem que repreender. Repreenda, ore dentro da sua casa, ore pelos seus filhos. Seu filho está com um pesadelo, porque tem crente que tem um olhar científico para tudo. Seu filho está perturbado, vai lá no quarto do seu filho, ao invés de dar bronca nele, põe a mão na cabecinha dele e ora. Repreende todo o mal, ora ali naquela região, repreende. Repreende com autoridade. Tem gente que está achando tão esquisito eu falar isso, que acha que tudo é pentecostal. Deixa até de falar das coisas da Bíblia para não parecer com pentecostal. Você quer parecer com Jesus ou você quer deixar de parecer com pentecostal? Como é que é isso? Qual é a sua maior preocupação? O maior alvo da minha vida é não parecer pentecostal. Tem crente que é assim, que o maior objetivo da sua vida é não parecer pentecostal. O maior objetivo da sua vida é ser bíblico. Além, meus irmãos, do escudo da fé, dentro dessa armadura de Deus, temos uma outra ferramenta, que é a segurança da salvação. Porque um crente que é inseguro, que não tem certeza que é salvo, o diabo vai peneirá-lo, o diabo vai perturbar esse crente. Por isso que eu digo que um crente que não tem certeza da salvação é um crente perturbado, obviamente que é. Observe o versículo de número 17. Tomai também o capacete da salvação. Porque esse capacete vai proteger sua mente contra os ataques de Satanás. Porque o diabo ele tenta atacar sua mente. Ah, você pecou? Então você não é salvo. É óbvio que se ele falar isso para uma pessoa que vive pecando e não se arrepende, ele tem razão. Essa pessoa não é salva. Mas se você teve um momento de deslize e o diabo ficar te acusando, ou o diabo ficar te acusando de um pecado que você cometeu há 5 anos atrás, ou o diabo ficar falando na sua mente, será que você é salvo mesmo? Como saber se você é salvo mesmo? É se você tem um coração quebrantado. Não é se você tem um coração perfeito, é se você tem um coração quebrantado. Para mais informações, acesse o vídeo do estudo de quarta-feira, ou passe a estudar, a frequentar ou assistir os estudos de quarta-feira. Como saber que você é salvo? Coração quebrantado. Mas o diabo fica acusando o crente. E para ajudar ainda existem teologias e igrejas e pregadores que dizem que o crente não pode ter certeza da salvação. É claro que é de maneira inconsciente, mas está contribuindo com os ataques do diabo, porque o diabo ele já ataca gratuitamente o crente. Ah, você não é salvo, você não tem certeza da salvação, não pode ter certeza, pode ser que você vá para o inferno, não adianta nada você dizer que crê em Cristo. Aí me vem uma teologia de outras igrejas por aí, dizendo, realmente, o diabo tem razão, não dá para ter certeza da salvação. Então, tira o capacete da salvação. Vai ficar perdendo tempo colocando um capacete que não vai ter uso? Capacete da salvação é você ter certeza da salvação. E se você não tem, coloca o joelho no chão todo dia e diga, Deus, me faz ter certeza do teu amor. Deus, me faz ter certeza do teu amor por mim. E aí vai se aumentando essa certeza do amor de Deus. Porque quando o crente tem certeza da salvação, o diabo não vai poder fazer muita coisa.
o diabo não vai poder fazer muita coisa. Temos aqui, meus irmãos, então, as duas armas de nossa luta espiritual: o poder de Deus e a armadura de Deus. Que Deus nos ajude em nossas lutas espirituais, que Deus te fortaleça, que Deus fortaleça esta igreja na luta espiritual com o poder e com a armadura de Deus para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Pai. Que o Senhor venha nos revestir com o teu poder, Pai, e derramar intrepidez e ousadia para esta igreja, e venha nos despertar na pregação do Evangelho com ousadia, Pai, e venha abrir os olhos espirituais de todos que estão aqui presentes para enxergar onde há luta espiritual e como agir nessas lutas espirituais, Senhor. Derrama sobre nós graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém.